Saudações para todos aqueles que irão ver esta aula. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo chamado John Locke. É um filósofo do período moderno, já no século XVII. John Locke ele é conhecido por causa da sua filosofia política e a sua teoria do conhecimento. Na teoria política, ele foi importante porque ele teorizou o constitucionalismo liberal, o liberalismo e influenciou diversas democracias, especialmente a dos Estados Unidos e de certa forma a nossa, e suas ideias foram grandes responsáveis pela criação dos direitos universais do homem, os direitos humanos. Então, John Locke, ele nasceu em 1632 em Brighton, na Inglaterra, e estudou filosofia na renomadíssima Universidade de Oxford, aonde ele teve contato primeiramente com a filosofia medieval, do qual ele considerou ser uma filosofia obscura, por não tratar com clareza e objetividade as coisas, e não falar daquilo que precisava ser falado, que segundo ele seria as questões políticas e todas as questões humanas propriamente ditas. E daí na Universidade de Oxford ele teve contato com as obras de Bacon e Descartes no caso, perdão. E aí ele se interessou mais por Bacon do que por Descartes, e depois, posteriormente, eles foram responsáveis pela sua filosofia. Bacon, de certa forma, influenciando, e Descartes, que vai ser criticado por ele. E depois que se formou, ele deu aula de grego e retórica nesta mesma universidade. Depois, em 1688, ele foi nomeado membro da Royal Society de Londres, que é uma academia de pessoas renomadas, intelectuais. Depois, em 1672, ele foi convidado pelo Lord Ashley Cooper a ser seu secretário e tratar de assuntos políticos. De 1682 a 1689, Locke ele vai fugir e se refugiar na Holanda, onde ele contribuiu para a ascensão de Guilherme de Orange ao trono inglês, que antes, ali mais ou menos quando Locke estava com criança, estourou uma revolução chamada Revolução Burguesa, onde os burgueses pediam direitos políticos, porque até então a política estava na mão da família real inglesa, que era uma monarquia até então absolutista, e que tinha que fazia o que bem entendia. E eles pediam então que a Inglaterra fosse regida por uma constituição e não mais por vontade de monarcas. E o Guilherme de Orange ele foi simpatizante dessas ideias, aceitou governar por meio de uma constituição. Então os ingleses levaram ele ao trono. Então, Locke ele escreveu várias obras, especialmente sobre política e teoria do conhecimento, como eu já disse no início desta aula. Ele escreveu a Epístola sobre a Tolerância, Ensaios sobre o Intelecto Humano, 2 tratados sobre o governo e a racionalidade do cristianismo. Obras que são importantes e que hoje em dia há derivações dela, seja no campo político, no campo do direito, no campo da ciência,
Hoje tudo praticamente que se relaciona à política e a direito, de certa forma há uma contribuição da filosofia de John Locke. E junto com o pensamento de Hobbes e Bacon, a filosofia lockeana ela é base do empirismo inglês. E eu diria até mais, a base do pensamento inglês de todos os que vieram depois dele. Porque depois ele foi importante para o período chamado iluminista, e para as suas ideias também contribuíram muito para a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, perdão. E todas essas revoluções, avanços políticos, há uma influência do John Locke. E sem falar também que ele foi responsável pela sistematização do pensamento liberal. Na gnoseologia, John Locke, assim como Bacon, ele vai procurar estabelecer um método científico para conhecer a natureza, o valor, o conhecimento humano e, em particular, os limites da mente humana, aquilo que a mente humana pode conhecer e aquilo que a mente humana não pode conhecer. Aquilo que a mente humana não pode conhecer, então fica estruturalmente fechado, porque não tem jeito. John Locke ainda, ele vai falar que todas as ideias derivam da experiência. Por isso que eu disse que ele vai criticar o Descartes, porque o Descartes ele acredita que o conhecimento já está inato no homem. E daí com o tempo o homem vai conhecendo, vai descobrindo, mas já está dentro dele. Para o Locke não. Para o Locke são as experiências que são determinantes para conhecer. Assim, por exemplo, se acontece algo comigo uma vez, eu não sabia antes, a partir da próxima vez eu vou saber que vai acontecer aquilo. Como, por exemplo, se eu sei que se eu comer determinada coisa vai comer mal, que vai me fazer mal, então da próxima vez eu não vou comer porque eu sei que vai me fazer mal. E mesma coisa no campo dos outros tipos de conhecimento, como por exemplo essa nossa aula. Vocês não conheciam nada de John Locke, possivelmente, mas agora vocês estão conhecendo. Então, quando vocês verem isso, ou se identificarem com algo e falarem, olha, aquilo lá tem John Locke. Por quê? Porque a sua mente já captou isso. A partir de agora, todas as vezes que você se deparar com isso ou algo semelhante, você vai lembrar do que se trata, que isso se trata do pensamento de Locke. É até por isso mesmo que ele fala que o homem é uma tábula rasa, sem o qual não há... Então, por isso que a tábula rasa muitas vezes ela é identificada como uma folha em branco, porque é uma folha em branco que vai ser escrita, e a partir quando ela é escrita, dependendo, ela não pode mais ser apagada. Pode ir lá com alguma coisa, uma borracha, um corretivo, mas não significa que apaga, só esconde. Então, por isso que eu disse, uma vez que acontece, que eu aprendo uma coisa, passo por uma experiência, da próxima vez que eu for fazer algo semelhante, ou um pensamento, uma ideia, eu já vou identificar que é algo que eu conheço, que você já teve contato com aquilo ou algo parecido que formou esse conhecimento. Então, John Locke ele fala que existem dois tipos de experiência: a externa, aquelas que estão relacionadas com sensação, como por exemplo, tamanho, figura, movimento. Então, por exemplo, eu vou identificar, olha, esse computador é grande, essa mesa é pequena, e assim por diante. E depois
A interna é aquela que acontece dentro do ser humano. A dor, o prazer. Então, por exemplo, se eu passo por uma situação de prazer que eu nunca tinha experimentado antes. Então, eu sei, por exemplo, nunca comi uma pizza. Eu como, sinto prazer. Então, eu passo a ter esse conhecimento a partir dessa sensação. Toda vez que eu comer uma pizza, eu vou ter prazer, esse tipo de prazer que antes eu não tinha descoberto. E da mesma forma a dor. Se eu chutar uma pedra, eu vou sentir dor e nunca mais intencionalmente eu vou chutar uma pedra, porque eu sei que eu vou sentir dor. Antes eu até posso chutar a pedra intencionalmente, mas porque eu não conheço a dor que isso vai me provocar. Mas uma vez depois que eu experimentei, eu passo a ter essa sensação de dor toda vez que eu chutar uma pedra. Depois, John Locke, ele chama qualidades, coisas que podem produzir ideias em nós. A primeira ele vai chamar de qualidade primária. E a segunda vai chamar de qualidades secundárias. As primeiras são aquelas que me fazem conhecer a extensão, e a segunda é combinações. Então, por exemplo, eu pego essa caneta. A primeira coisa que minha mente faz é identificar o corpo da caneta. Então, eu sei que ela é comprida. Aí depois vem as ideias segundas, que vem, ela não é redonda, ela é meio hectagonal, ela é da cor vermelha. Então, é esse o processo que se dá na mente, no conhecimento. Então, primeiro eu conheço o corpo de algo e depois aquilo que acrescenta. Então, como por exemplo, uma coisa gostosa, uma maçã. Então, primeiro me vem a ideia da maçã, algo redondo. Depois, o sabor, maçã gostosa. Então, a nossa mente, segundo Locke, ela vai trabalhando nesses dois quesitos, corpo e combinações. Depois aí, agora nós vamos para a teoria política do Locke. Locke, como eu disse, ele é importantíssimo para a teoria da política e para a política atual, porque Locke ele teorizou o constitucionalismo liberal, ou como nós conhecemos hoje. Foi ele ali que deu os primeiros passos para se chegar até o que nós chegamos hoje. Ele afirma ainda que a monarquia não se fundamenta no direito divino, porque tinha um pensamento, e defendido até filosoficamente, que os reis haviam sido escolhidos por Deus para governar o povo. Então, tudo o que eles fizessem era por vontade de Deus. Então, podia deixar o povo passar fome, podia enriquecer, quando os outros ficavam pobres, passavam fome, suas batalhas diárias, que poderiam ser remediadas com um bom governo, não era, porque os reis falavam que aquilo era vontade de Deus. E depois também foi defendida filosoficamente por dois filósofos, Baudin e o outro que agora infelizmente acabo me esquecendo, mas se eu lembrar nesta mesma aula eu já falo para vocês. E ele fala que o governo, continuando a questão da monarquia, então, e sempre, mesmo que fundamentado filosoficamente, era fundamentado por meio dos escritos, por meio do debate,
Mas John Locke, ele fala que não se encontra essa questão da monarquia, dos reis serem escolhidos por Deus, porque não se fala nada na Bíblia e nem nos padres da igreja, nos patrísticos, aqueles primeiros que escreveram sobre a fé e fizeram filosofia cristã. Então, para John Locke não existe, que na verdade a monarquia ou qualquer outra forma de governo nasce por um direito natural. O que seria esse direito natural? Aí vem o contratualismo, que é a questão do tratado, do acordado entre um povo que cria o Estado para proteger os seus direitos naturais. Aqui, nessa teoria contratualista, a teoria do contrato, existem vários pensadores: o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Hobbes vai falar que o ser humano naturalmente é mau e vivia em constante guerra. O Rousseau, que vai desenvolver, falando que o ser humano é bom, mas a sociedade o corrompe. Que antes da criação da sociedade, da propriedade privada, o homem vivia em paz. Já o Locke, ele vai falar que o ser humano, antes da criação do Estado, da sociedade, ele podia viver em constante paz. Não que necessariamente ele vivia em paz. Então, e sendo que ao homem é natural, são direitos naturais a vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, com a criação do Estado, esses três direitos seriam conservados para que o outro não tirasse minha vida, para que o outro não tirasse a minha liberdade e nem a minha propriedade. Então existiria esse poder do Estado, independente se fosse uma monarquia, uma república, um clã, que teria um representante ou representantes que me protegeriam de qualquer coisa que pudesse vir e tirar um desses três direitos naturais. E então, uma vez que o Estado criado, e ele é criado pelos homens, por sua necessidade, então o Estado ele está submisso ao cidadão. Então, uma vez que o Estado ele deve agir para os cidadãos, e se ele não agir se ele não agir conforme a vontade e a necessidade dos seus governantes, eles estão sujeitos à crítica, à revolta do povo, e poderia ser desmanchado, desfeito e feito um novo governo que dessa vez pudesse atender às necessidades do povo. E John Locke, diferente de outros pensadores, ele defende que deve existir uma separação entre igreja e Estado. A igreja não deve influenciar o Estado e nem o Estado influenciar a igreja. Cada um vive por conta, mas o Estado deve garantir a liberdade religiosa. Se a pessoa quer ser católica, o Estado não pode não deixar ela ser católica. Se a pessoa quer ser protestante, o Estado deve deixar ela ser protestante e garantir essa liberdade para ela. Então, essa é a nossa aula sobre o filósofo John Locke. Agradeço a atenção de vocês. Espero que esse conteúdo possa ter ajudado, possa ter elucidado um pouco para vocês.
sobre esse pensador importante para o pensamento moderno e contemporâneo, e agradeço a atenção de todos.